Boa noite a todos. Meu nome é Liana Burgess. Eu tenho um blog chamado Souls Fisher e essa mensagem que vocês vão ouvir foi tirada do meu blog. E o tema da mensagem é Vivendo com propósito em meio às distrações. Vamos falar sobre as coisas que às vezes nos distrai tanto a ponto de nos tirar da presença de Deus, fazer a gente se sentir tão ocupado que a gente, quando chega no fim do dia, a gente não tem nem ânimo para orar, nem para ler Bíblia, nem para nada, porque a gente se sente tão cansado. Então a gente vai falar um pouco sobre essas coisas que tiram a nossa atenção. A Bíblia diz em Efésios 5:15-17: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vivemos em um tempo em que a maior batalha não é apenas contra pecados escandalosos, mas contra distrações sutis. O inimigo descobriu que, se ele não conseguir destruir a nossa fé de forma direta, ele tentará roubar nossa atenção, enfraquecer nossa mente e ocupar o nosso tempo. Paulo escreve aos Efésios: Vede prudentemente como andais. Em outras palavras, cuidado por onde você está andando. Cuidado com o que está ocupando seu coração. Hoje vamos refletir sobre como as distrações do dia a dia tentam nos afastar da comunhão com Deus e como podemos viver com sabedoria e propósito. Os dias são maus e cheios de distrações. Paulo afirma: os dias são maus, em Efésios 5,16. Não porque apenas existe violência ou corrupção, mas porque vivemos em um sistema que tenta nos fazer perder tempo, esquecer Deus e viver ocupado demais para buscar a presença dele. Quais são essas distrações modernas? Horas e horas no celular, problemas e preocupações, excesso de trabalho, entretenimento sem limites, comparações nas redes sociais, ansiedade e pressões da vida. Essas coisas, quando não vigiamos, se tornam ladrões de comunhão. Não é proibido a gente usar o celular. Não é errado, mas a gente tem que usar com sabedoria. E quando a gente não usa sabedoria e a gente acaba dedicando muito do nosso tempo para uma coisa que não é importante para nós, ela acaba nos tirando da presença do Senhor. Essas coisas, quando não vigiamos, se tornam ladrões de comunhão. Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em Mateus 26:41. Quem não vigia se distrai. Quem se distrai se afasta. E quem se afasta enfraquece. E quais são essas distrações que afastam o coração de Deus? Vamos ver uns exemplos na Bíblia? O primeiro, Marta. Marta estava tão ocupada que deixou Jesus esperando. Em Lucas 10:38 até 42, nós vemos que Marta estava tão preocupada com as tarefas que ela não percebeu que Jesus estava dentro da casa dela. Jesus disse: Marta, você está se preocupando com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Marta representa o cristão que ama Jesus, mas vive tão sobrecarregada que perde o essencial: sentar aos pés do Mestre. Segunda coisa, o espinheiro que sufoca a palavra. Jesus contou que uma parte da palavra cai entre espinhos, na parábola do semeador. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Quantas pessoas hoje em dia estão tão preocupadas em ficarem ricos, em ficarem lindos, perfeitos, terem corpos sarados, se preocupam tanto com o material, tanto com dinheiro, tanto com aparência, que vão sufocando, esses cuidados vão sufocando a palavra de Deus. Não é que a pessoa rejeita a Bíblia, mas ela fica ocupada demais. A semente não morre, ela é sufocada. Sansão perdeu a força por descuido, não foi por falta de unção. Sansão não caiu de uma vez. Ele foi distraído aos poucos, seduzido, relaxou, até que perdeu sua força, de acordo com o livro de Juízes, capítulo 16. O inimigo ainda trabalha assim, um pouquinho hoje, outro amanhã, até tirar nossa vigilância.
Agora vamos falar sobre o tema remindo o tempo, vivendo intencionalmente. Paulo nos dá a solução. Devemos andar como sábios. Sábios discernem o que é importante. Sábios filtram o que consome sua energia. Sábios sabem que o tempo com Deus não é luxo, é necessidade. Remir o tempo. Remir significa comprar de volta, recuperar. É como se Paulo dissesse: não deixe o mundo decidir como você vive. Organize sua vida ao redor da presença de Deus. Entender a vontade do Senhor. Quem vive distraído nunca escuta a voz de Deus. Mas quem busca a vontade do Senhor aprende a viver guiado e protegido. E como vencer as distrações do dia a dia? Primeiro, priorize tempo com Deus pela manhã. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com Jesus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Faça pequenas pausas de oração. Davi dizia: de manhã, ao meio-dia e à tarde eu oro. Salmo 55,17. Desintoxique a sua mente. Limite redes e telas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7. Encha a sua alma da palavra. A fé não vem do que vemos no celular, mas do que ouvimos da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Peça discernimento espiritual diariamente. Sabedoria não é inteligência, é direção do Espírito. Conclusão. Paulo nos chama a viver de forma intencional, não como alguém que deixa o mundo controlar o seu ritmo, mas como filhos que sabem que a comunhão com Deus é o centro da vida. Deus não quer apenas parte do nosso tempo, Ele quer o nosso coração. Que possamos dizer como Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 27, versículo 4. E agora vamos fazer uma oração. Senhor, livra-nos das distrações que tentam nos afastar de Ti. Tira de nós tudo que sufoca a Tua voz. Dá-nos sabedoria para remir o tempo, entender a Tua vontade e viver cada dia em comunhão contigo. Renova o nosso coração, nossa mente e o nosso foco. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.